Em 2018, o Atlético Paranaense conquistava a sua primeira Sul-Americana da história. O Furacão, que em 2005 tinha chegado na final da Libertadores, batido na trave, finalmente conquistava seu primeiro título internacional. Ali começava alguns anos de glória, porque foram duas conquistas da Sul-Americana no intervalo de 4 anos, mais um título da Copa do Brasil e uma outra final de Copa do Brasil perdida nesse mesmo período. Naquela campanha, o Atlético despachou Newell's Old Boys, Peñarol, Caracas da Venezuela, o Bahia nas quartas de final, o Fluminense na semi e decidiu contra o Junior Barranquilla. O primeiro jogo, disputado na Colômbia, terminou 1-1, gols de Iony Gonzalez pro Junior Barranquilla e Pablo pro Atlético. E o segundo jogo, aqui na minha cidade, Curitiba, também terminou 1-1. Gol do Pablo pro Atlético novamente e Théo Gutierrez marcou pro Junior Barranquilla. A final então foi decidida nos pênaltis, com o Atlético convertendo 4 das 5 cobranças. Renan Lodge foi o único jogador que perdeu, enquanto do lado do Junior Barranquilla, Gabriel Fuentes e Théo Gutierrez perderam as suas cobranças e o Atlético se sagrou campeão. Mas quem eram os jogadores daquela equipe do Atlético e que fim levou cada um deles? Bora descobrir no vídeo de hoje? Antes de eu falar de cada um desses jogadores, eu vou contar uma história pessoal dessa final, de como é broxante você morar muito próximo do estádio e você tá assistindo pela TV. E essa partida ir pros pênaltis. Porque eu sabia tudo o que ia acontecer na TV antes, eu ouvi o estádio. Então, jogador do Junior Barranquilla na bola. Estádio comemorando. Sabia, vai perder. Jogador do Junior Barranquilla na bola. Silêncio. Fez. E aí, tudo que aconteceu eu já sabia antes da hora. Mas enfim, vamos falar dos jogadores. Bora, a gente começa pelo goleiro Santos. O Santos é cria do próprio Atlético, mas durante muito tempo ele amargou o banco. Banco de um outro cara que era muito ídolo por aqui, o Everton. E o Everton sempre foi um goleiro muito inquestionável, até que em 2018 veio a oportunidade dele ir pro Palmeiras e o Santos finalmente teve a oportunidade de se tornar titular. E ele foi muito bem, né? Venceu essa Sul-Americana, venceu a Copa do Brasil no ano seguinte, venceu a outra Sul-Americana em 21, ficou no Atlético até ir pro Flamengo em 2022. No Flamengo ele ainda foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, depois teve uma passagem pelo Fortaleza em 2024 e em 2025 voltou pro próprio Atlético. Em 2026 ele é goleiro titular do Atlético novamente. Desde que o Bento saiu, o Léo Link tinha tido problemas, o Mikael também não se firmou, e quando o Santos veio, ele ganhou a posição e tá de volta e tá muito seguro no gol do Atlético. O goleiro reserva daquele time era o Felipe Alves. O Felipe Alves havia chegado por uma coisa muito inusitada na carreira dele. Ele sempre foi conhecido como o goleiro do Diniz. O Diniz tinha trabalhado com ele no Guaratinguetá, no Oeste, no Paraná. Todo lugar que ele ia, ele pediu Felipe Alves. E quando ele chegou no Atlético, não foi diferente em 2018. Ele pediu Felipe Alves, que era um goleiro que jogava com os pés e que ele gostava muito. Mas o Diniz acabou sendo mandado embora no meio daquela temporada, né? O Thiago Nunes é quem assumiu o time. E o Felipe Alves ficou por aqui. E ele acaba sendo campeão da Sul-Americana em 2018. Em 2019... ele deixa o Atlético e vai pro Fortaleza, onde ele teve contrato até 2023, mas teve um período emprestado pro São Paulo, outro período emprestado pro Juventude. Depois trabalhou novamente com o Diniz no Fluminense em 2024, tá vendo? O goleiro do Diniz. Foi pro Noroeste e em 2025 ele assinou com o Santa Cruz. Ele era o goleiro do Santa Cruz na Série D, o time que subiu. Em 2026 ele continua lá defendendo o Santa Cruz. O lateral direito daquele time do Atlético era o Jonathan, lembra dele? Revelado pelo Cruzeiro, campeão da Libertadores pelo Santos, jogou na Inter de Milão. Ele chegou no Atlético em 2017 e ficou até se aposentar em 2021. Então é um cara que pegou todo esse período vitorioso. E depois que se aposentou, ele trabalhou também nas categorias de base como auxiliar técnico e é um cara que ficou por Curitiba depois da aposentadoria. O lateral esquerdo do Atlético era uma cria da base. Tinha apenas 20 anos na época, Renan Lodge. Tinha muito potencial, tanto que em 2019 ele deixa o time e vai para o Atlético de Madrid. E vamos falar a real, o Lodge era um lateral conhecido pelo seu potencial ofensivo, e aí ele foi trabalhar com o Simeone, então foi para um lugar que não era o melhor lugar para ele desenvolver a sua carreira, e no Atlético ele nunca se firmou de fato. A sua última temporada de contrato com o Atlético
ele passa emprestado ao Nottingham Forest. Na temporada seguinte é vendido ao Olympique de Marseille, depois é vendido para o Al Hilal. E no Al Hilal ele é notícia porque ele é o estrangeiro deixado de fora da lista do campeonato árabe quando o Neymar é contratado. Então eles precisavam tirar alguém e aí eles tiraram o Renan Lodge para escrever o Neymar. Em 2026 ele voltou para o Brasil para jogar pelo Galo. O outro lateral esquerdo desse time é um personagem conhecido do futebol brasileiro. Márcio Azevedo, um cara que rodou bastante por aqui e que já tinha passado pelo próprio Atlético entre 2008 e 2010 e volta ao time em 2018 para se sagrar campeão da Sul-Americana, né? Ele fica até 2022. Então o Márcio Azevedo é mais um que volta e pega toda essa era vencedora do Atlético. Depois disso, em 2023 ele vai jogar no ABC de Natal. Em 2025 ele foi jogar na Desportiva Guarabira da Paraíba. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse time. E lá ele se aposentou. Thiago Heleno era o grande xerife daquela zaga e foi o homem responsável pela última cobrança, a cobrança do título. E ele se transformou em um dos grandes ídolos da história do Atlético. Ele fica no time de 2017 a 2025 e joga 350 partidas pelo clube. Viveu seus melhores anos por aqui. Em 2025, depois da queda por ser um jogador ali de salário mais alto, a diretoria já não estava mais querendo tanto ele acaba saindo e vai jogar no Paysandu. A dupla de zaga do Thiago Heleno naquela conquista era o Léo Pereira. O Léo Pereira foi revelado pelo próprio Atlético, onde ele ganha as primeiras chances em 2013. E depois de passar por alguns empréstimos, em 2018 ele finalmente se firma como titular. Vai muito bem, vence a Sul-Americana, em 2019 ele vence a Copa do Brasil, em 2020 é contratado pelo Flamengo, onde é um cara que meio que dispensa comentários, né? Tudo que ele venceu pelo Flamengo tá aí, é um cara muito conhecido hoje em dia. O zagueiro reserva daquela equipe era o Paulo André. Paulo André ele foi revelado pelo Guarani e ele tem duas passagens pelo Atlético. Uma lá no início da carreira, então ele começa no Guarani e muito cedo ele vem pro Atlético. Joga aqui em 2005, 2006, até que é vendido para a França. E ele tem outra passagem no final da carreira. Ele chega em 2016 emprestado pelo Cruzeiro e em 2017 é contratado em definitivo. E o Paulo André já confessou em entrevista que nessa época, ali em 2018, ele começa a exercer uma função de diretor, enquanto ele ainda era jogador. Então ele tinha duas funções dentro do clube. E durante 2 anos ele levou a carreira assim, sendo diretor e sendo jogador ao mesmo tempo. Até que em 2019 ele se aposenta e assume a posição de diretor mesmo. E assim ele seguiu, né? Depois foi trabalhar no Cruzeiro com o Ronaldo. Ano passado o Paulo André até prestou uma consultoria para o esporte, quando estava vivendo aquela fase terrível. E ainda sonhava em escapar do rebaixamento para a Série B, coisa que não aconteceu. Antes da gente entrar no meio-campo, só quero falar para vocês da Monte Leste, né? Porque mais uma vez eu tô aqui usando um moletom, dessa vez da Monte Leste. Deu uma esfriada aqui em Curitiba. Curitiba é uma cidade meio gelada. Se você não é daqui, é uma cidade muito louca, porque eu acho que o verão nem acabou ainda e a gente, tá fazendo 13 graus no dia de hoje que eu tô gravando, então você sempre precisa estar esperto. E eu tenho aqui esse moletom da Monte Leste que me atende muito bem. Quentinho, muito gostoso, serve muito bem para uma ocasião como essa, muito bonito também, ó, cai como uma luva. E eu já falei para vocês que a Monte Leste, além dela vestir muito bem, de ser muito confortável, tem as roupas mais bonitas. E se você quiser estar vestido no estilo para apoiar a seleção brasileira, ela tá lançando coleção para a Copa do Mundo. Então dá uma olhada lá no site, o link tá aí na descrição do vídeo. É só você usar o meu cupom GAUDAMES que você tem 12% de desconto. Continuando no meio-campo, a gente tem Lúcio Gonzalez. Lúcio Gonzalez é um cara que rodou bastante durante a sua carreira, dispensa apresentações. É um jogador de Copa do Mundo. O argentino chegou ao Atlético em 2016, já na reta final da carreira. Só que a experiência dele foi fundamental nessa época vitoriosa do Atlético. Ele traz um espírito mais copeiro, um espírito que de repente estava faltando nessa equipe que era muito moderna, que tinha toda uma estrutura,
mas que não conseguia romper essa barreira de eu vou bem, eu conquisto vagas, mas eu não ganho nada. E dizem que até quando o Lúcio não jogou, ele foi importante. A liderança dele foi fundamental pro Atlético. E ele fica no clube de 2016 a 2021. E curiosamente, o Atlético é a equipe que ele mais atuou durante toda a sua carreira. Depois ele treina a equipe em 2024, na reta final ali, tentando salvar do rebaixamento, não consegue. E hoje, em 2026, ele é auxiliar técnico do Porto. A dupla de meio campo do Lúcio Gonzalez era Bruno Guimarães. O Bruno foi revelado pelo Audax e chegou ao Atlético em 2017. Não preciso nem dizer o quanto ele foi fundamental para as conquistas da Sul-Americana e da Copa do Brasil no ano seguinte. Ele fica no Atlético até 2020, quando foi vendido ao Lyon. Passa 2 temporadas no Lyon, e aí ele é vendido para o Newcastle da Inglaterra, onde se transformou em um dos principais, se não no principal jogador da equipe. E hoje é titular absoluto da seleção brasileira e só não vai para a Copa do Mundo de 2026 se alguma coisa acontecer com ele, porque é presença garantida na lista do Ancelotti. Outro volante dessa equipe era o Wellington. Lembra dele? O Wellington também é um volante de bastante rodagem no futebol brasileiro. Foi revelado pelo São Paulo em 2008. E ele teve contrato com o tricolor paulista até 2018. Teve um período de empréstimo para o Inter, teve um período no Vasco, mas ele pertencia ao São Paulo. E o vínculo com o São Paulo só termina de fato quando ele vem para o Atlético. No Atlético ele é campeão da Sul-Americana, depois ele é campeão da Copa do Brasil e em 2021 ele vai para o Fluminense. Fica um tempo no Fluminense, em 2023 ele sai para assinar com o Avaí, depois em 2024 deixa o Avaí para assinar com o Goiás, em 2025 assina com o Noroeste e em 2026 ele assinou com o Maricá. É um cara que tem rodado aí nos últimos tempos. Também já tá na reta final da carreira, né? Outro meio-campo reserva desse time era Matheus Rossetto, mais um cria do CT do Caju. Esse acabou nunca se firmando como titular. E aí ficou no Atlético até 2020, quando foi pro Atlanta United. Em 2024 ele volta pro Brasil para defender o Fortaleza e tá lá até hoje. Passando para os meias ofensivos e o ataque, a gente começa com o Marcelo Cirino. Marcelo Cirino foi revelado no Atlético. E quando ele surgiu recheado de expectativas. É um cara que se destacou bastante. Em 2014 foi vendido para o Flamengo. Só que as expectativas nunca foram correspondidas lá no Rio de Janeiro. E aí em 2018 ele voltou ao Atlético, onde tem uma boa passagem, conquistando a Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019 e ficando até 2020. Ele roda mais um pouco e em 2022 volta pro Atlético mais uma vez. Fica em 22, 23, sai de novo, joga no Operário e em 2026 ele assinou com o Amazonas. Vai saber, capaz do Cirino assinar de novo com o Atlético em algum momento, hein? Nunca se sabe. Outro jogador que estava no Atlético em 2018 era Rafael Veiga. Ele já pertencia ao Palmeiras e estava emprestado. E o curioso é que ele havia sido comprado junto ao rival, né? O Veiga foi revelado pelo Coxa, o Palmeiras comprou e em 2018 emprestou para o Atlético. Ele fica aqui, é campeão da Libertadores e no ano seguinte volta para o Palmeiras. O Veiga até demora um pouquinho para engrenar, então o 19 dele ainda não é tão bom assim. É lá por 2020 que ele deslancha e aí ele fez história. O Veiga talvez seja um dos maiores ídolos dessa geração vitoriosa aí da história do Palmeiras. Em 2026 ele deixou o clube para assinar com o América do México, por empréstimo. No ataque o Atlético ainda tinha o Nicão, que tinha sido revelado pelo Galo e nunca teve muita chance lá no Atlético Mineiro. Ele sempre era emprestado. Tanto que no período de 2011 a 2014 ele defendeu 6 equipes diferentes. E aí em 2015 tudo mudou quando o Atlético Paranaense foi lá e contratou. E nesses 6 anos que ele ficou no CT do Caju, o Nicão foi fundamental e em muitos momentos ele foi o principal jogador da equipe. É mais um que estava em todo o período vitorioso, né, que conquistou as 2 Sul-Americanas e a Copa do Brasil. Em 2022 ele deixa o Atlético para ir jogar no São Paulo, só que no São Paulo ele nunca rendeu o esperado. Em 23 ele foi emprestado para o Cruzeiro, onde também não rendeu. Em 24 ele foi emprestado para o Atlético, onde também não rendeu o esperado, e desde 2025 ele tá no futebol chinês, jogando no Guangzhou E-Power. O centroavante do time, o homem que fez gol nas 2 partidas da final, era o Pablo, cria do Atlético, e que viveu alguns períodos de empréstimo até vingar de fato.
E uma curiosidade é que em determinado momento o Pablo foi emprestado até para o Real Madrid. Ele jogou no Real Madrid Castilha. E aí, depois de fazer um grande 2018, nesse ano da conquista da Sul-Americana, o Pablo é vendido para o São Paulo. E assim como o Nicão nunca correspondeu às expectativas do São Paulo, o Pablo também não. Em 23 ele voltou ao Atlético e ficou 23 e 24 quando o time foi rebaixado. Em 2025 ele assinou com o Sport, que também acabou rebaixado. Em 2026 ele assinou com o Operário e aí dessa vez ele vai jogar a Série B. Falando agora dos reservas do ataque, a gente tem o Marcinho, que era um andarilho da bola. Para você ter uma ideia, desde que o Marcinho se profissionalizou em 2016, ele já defendeu 13 equipes. Pelo Atlético ele jogou só aquele ano de 2018, mas colocou a medalha da Sul-Americana no peito, né? E a gente pode dizer que ele deixou de ser um andarilho da bola, porque desde 2023 ele tá na Chapecoense. Finalmente criou raízes em algum lugar. O centroavante reserva dessa equipe era o Bergson, que foi revelado pelo Grêmio e surgiu em 2009. Quando ele chega ao Atlético, em 2018, já era a 13ª equipe da carreira dele. E ele não fez muito sucesso aqui. Venceu a Sul-Americana, tá lá, entrou nos 2 jogos da final, mas acabou não ficando para 2019, quando ele foi pro Ceará. Também não foi tão bem assim. Em 2020 ele deixa o Ceará e vai jogar no Fortaleza. Também não foi tão bom assim. Em 2021 a vida do Bergson mudou. Ele foi jogar no Johor Darul Ta'zim da Malásia. E aí ele deixou de ser o Bergson e virou o Berg Show. E meus amigos, na Malásia ele tem média de mais de 1 gol por partida. Ele é rei naquele país. No finzinho da carreira o homem se encontrou e conseguiu fazer muitos gols. E para finalizar, o nosso último atacante reserva, nós temos o Rony. Rony foi revelado pelo Remo. Passa um ano no Remo e ele já é vendido para o Cruzeiro em 2015. Só que ele nunca fez uma partida pelo Cruzeiro. E ele é emprestado para o Náutico, onde faz um bom ano, chama a atenção de uma equipe japonesa e é vendido. E foi no futebol japonês que o Atlético foi buscar o Rony. Ele chega em 2018 para vencer a Sul-Americana, né? O Rony não é um grande destaque na conquista da Sul-Americana, ele é mais destaque no ano seguinte, na conquista da Copa do Brasil. E aí, por esse destaque em 2019, ele é vendido para o Palmeiras em 2020. No Palmeiras, vence muitos títulos, é ainda o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, se eu não me engano, e deixa o time em 2025 para assinar com o Galo. Em 2026, o Rony assinou com o Santos. E aí, você lembrava que o Atlético tinha tanto cara bom assim? A real é que você olhando hoje esse time, o time era bem forte, né? Não foi à toa essa conquista. E mais uma curiosidade sobre o adversário, o Junior Barranquilla, que tinha até o Gutierrez como jogador mais famoso à época, mas aquele time tinha também Luiz Dias, que ainda era apenas uma promessa, e de lá foi vendido para o Porto e depois fez história, né, jogando no Liverpool e hoje no Bayern. Enfim, se você quiser lembrar de mais algum time histórico, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você ficou nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, que você me ajuda muito. Fica aqui, meu grande abraço.